1 Pedro 1, a partir do versículo 3, a palavra de Deus nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, pergunto para você, por que é que pandemias tocam o povo de Deus? Por que é que nós passamos por momentos de tanta angústia e aflição como estes que nós estamos agora? Mas não apenas estes, apenas, às vezes, também um câncer de alguém da família, como eu já passei, em várias pessoas da minha família, às vezes também um acidente, às vezes a perca de um emprego, como é o caso nesse momento, para muitos no Brasil e no mundo. Qual é o sofrimento que tem tocado você, que tem afligido você, que tem angustiado a sua vida? O fato é que o sofrimento é uma realidade na vida daqueles que amam a Deus. De modo que nessa noite, nosso tema geral é a fé que cura o sofrimento. O sofrimento serve para confirmar nossa fé e salvação. Irmãos, o sofrimento serve para confirmar a nossa fé e salvação. Me pergunta então primeiro para você nessa noite é: você deseja ter uma fé que seja real e que de fato cure o teu sofrimento, alivie a tua dor, pacifique o teu coração? Você de fato deseja isso? Se sim, a primeira palavra para você nessa noite é: alegre-se no que Deus fez e fará por você. Alegre-se no que Deus fez e fará por você. Por que é que essa lição é muito importante, ou é extremamente importante? Porque se você basear a sua alegria, basear o seu prazer nas circunstâncias que estão ao seu redor, especialmente nos dias em que nós vivemos, de modo claro e imediato, você vai estar caindo em profundo desânimo e até mesmo em desespero. Os tempos em que nós vivemos não são tempos de paz, não são tempos de prazer e alegria. E se você basear a sua alegria e prazer nas circunstâncias que estão ao nosso redor, logo o que vai acontecer é que você vai cair em profundo desânimo, em profundo desespero, angústia, aflição. De modo que alegre-se no que Deus fez e fará por você, não no que o mundo traz, no que o mundo te dá. A primeira parte do verso de Pedro diz, nisso, verso 6 do capítulo 1 de 1 Pedro, diz, nisso exultais. E baseado, o texto está dizendo o seguinte, baseado nisso que eu acabei de lhe falar, vocês exultam, ou vocês se alegram com grande alegria. Mas o que foi que Pedro acabou de falar para eles? É o que nós trabalhamos do verso 3 ao verso 5. É aquela ideia geral de bênçãos celestiais que Deus nos deu por meio de Cristo. Podemos aqui citar a regeneração para uma viva esperança, a herança eterna e a salvação final. Todas essas três realidades fazem parte desse conjunto de bênçãos celestiais que Deus tanto já fez em nossas vidas como fará. Por exemplo, Ele já nos regenerou. Se você é dele, se você já creu em Cristo como seu Salvador, Ele já regenerou a sua vida. Ele já deu uma nova vida para você. Ele já te refez, te recriou. Você já é uma nova criatura na presença dele. Bom, se Ele de fato te recriou e te regenerou, Ele não apenas fez algo maravilhoso na sua vida, como Ele também fará. Porque aos regenerados existe uma herança eterna, incorruptível que lhes espera. Aos regenerados existe também uma salvação final, que vai completar o processo salvífico que Deus já iniciou em nossas almas, no nosso ser interior, como veremos nessa noite, mas que vai terminar naquele dia final, quando o Senhor vai transformar os nossos corpos à semelhança de Cristo, e assim alma e corpo estarão perfeitos na presença do Senhor.
Irmão, alegre-se no que Deus fez e fará por você. Se você quiser ter uma fé que cura o sofrimento, você precisa crer nessa realidade e se alegrar imaginando, sonhando com essa realidade. É importante que nós percebamos aqui que a ideia aqui que nós temos de ação, a ideia de exultar aqui é uma ideia de ação, é algo que acabou de começar ou foi concluído. A ideia que o autor está nos trazendo é que nós devemos estar, ou você deve estar se alegrando nisso intensamente até o final. Esteja então agindo, atuando na alegria, em alegria, exultando constantemente. Na verdade, o ponto principal aqui não é que o autor está nos ordenando algo, mas é que ele está nos constatando uma realidade de que os crentes exultam, se alegram intensamente com o que Deus já fez por eles e que fará. Essa é uma constatação do pregador. Ele não está aqui apenas nos exortando, não primariamente, ele está aqui constatando algo. O verbo aqui para exultar não é imperativo, mas algo indicativo, que nos constata uma realidade. Se você ama Jesus, se você é dele, se você for regenerado, e se você crê, então, que tem uma herança futura que te espera, uma salvação final, que vai completar um processo salvífico que ele já iniciou dentro de você, então você vai exultar, você vai estar exultando, você vai estar se alegrando. É a realidade da sua vida nesses dias? Você tem pensado, refletido as bênçãos que Deus trouxe para a tua vida até hoje? Fora ou antes dessa pandemia, quantos milagres, cuidados, livramentos, maravilhas Deus derramou sobre a sua vida? E agora, mesmo nessa pandemia, quantas bênçãos Deus tem derramado hoje? Mas mesmo além das bênçãos terrenas, quantas maravilhas, quantas maravilhosas promessas Deus ainda vai cumprir sobre a sua vida na eternidade. Especialmente essas promessas são as promessas em que nós devemos nos alegrar, em que os crentes vivem exultando, alegrando-se intensamente, nessas promessas futuras, de herança futura, de salvação final e completa em Cristo. Irmãos, alegrem-se no que Deus fez e fará por você. Não fique como avestruz com a cabeça dentro da terra, ou olhando para a terra, mas esteja olhando para cima, olhando para o alto, como as copas das árvores, apontadas para o céu. Assim sejam os seus olhos, assim sejam os olhos do seu coração, olhando para o alto, alegrando-se nas coisas que Deus já fez e fará, principalmente naquelas que Ele ainda fará por você, seja aqui na terra, mas segundo o texto, principalmente lá naquele dia final, no dia da salvação final, no dia em que Ele nos trará a nossa herança completa por meio de Cristo. Mas por que é importante nós nos alegrarmos nessa herança futura? Porque aqui nós teremos sofrimento. Um filho de Deus pode sofrer nesse mundo. Aprenda essa segunda verdade, essa segunda lição nessa noite. É importante você não ficar baseando a sua alegria nessas terras, nessa realidade, nessa dimensão, por causa do que está acontecendo hoje ao seu redor. Angústia, aflições, amedrontamentos, uma enfermidade que tem matado muitas pessoas, um inimigo invisível que o mundo todo está de joelho diante dele. E essa é um símbolo da realidade desse mundo. Talvez você tenha uma vida muito boa até agora e confortável, mas o mundo tem muitas aflições e sofrimentos. Pessoas sempre sofreram e sempre vão sofrer. Outras pandemias como essa já existiram no mundo e talvez se Jesus não voltar, outras existirão no futuro, que nós não sabemos quando e que demore muito, né? Mas o fato é que esse mundo está amaldiçoado pelo pecado, ele é cheio de mazela, sofrimento e dor. Se a tua esperança está nesse mundo, se a tua alegria é baseada nesse mundo, que triste é você, que triste é a sua vida, que capenga é a sua esperança, aleijada é a sua alegria, limitada é o seu consolo, limitado é o seu consolo. Não faça isso. Porque um filho de Deus pode sofrer nesse mundo. E por isso nós temos que olhar para o alto e se alegrar nas coisas que Deus já fez e fará por nós. Nos alegrar, em outras palavras, em Deus, não aqui na terra. Nas coisas de Deus, não nas coisas da terra, como nos diz Colossenses 3. O verso de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, continua: embora no presente por breve tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Por enquanto aqui na terra, é o que o autor está dizendo, por uma temporada,
E esse breve tempo aqui não quer dizer um tempo, não quer dizer que nós cristãos só podemos sofrer alguns segundos, alguns minutos, ou um dia ou dois, e o resto será totalmente de alegria. Não. Esse breve tempo aqui está em comparação com a eternidade. O autor está dizendo que, nesse momento aqui, nesse tempo aqui, haverá sofrimento. Um filho de Deus poderá sofrer nesse mundo. De fato, no presente, nessa época, nessa era em que vivemos, um filho de Deus pode sofrer. Pode sofrer por um dia, por 2 dias, algumas vezes, algumas poucas vezes, ou a vida inteira. Nós conhecemos histórias de homens e mulheres de Deus que passaram a vida em sofrimento, seja de limitação financeira, seja de alguma enfermidade grave que o perseguiu durante toda a sua vida. O próprio apóstolo Paulo fala de um espinho na carne que Deus nunca tirou dele, que Deus nunca o livrou. Ele passou a vida inteira até a morte sofrendo desse espinho. De modo que a gente nessa vida pode ter sofrimento. Você não está possuído, como diria algumas teologias toscas que temos em nossos dias, quando você sofre. Você não necessariamente está pecando quando você sofre, como diriam os amigos de Jó. Você não necessariamente está ali sofrendo porque você não deu uma oferta, não deu dízimo, porque você pecou contra Deus naquele dia. Não necessariamente. Esse mundo é um mundo de sofrimento, é um mundo que traz sofrimento. Claro que nossa desobediência a Deus aumenta esse sofrimento, abre portas para o sofrimento. Desobedecer a Deus, ser infiel contra Deus, em qualquer área que Ele nos ordena fazer, é atrair sofrimento contra as nossas vidas aqui nessa terra. Então, obedeça a Deus e você vai ter libertação e livramento de muitos sofrimentos, mas não de todos. Mesmo que você seja a pessoa mais fiel, ainda você sofrerá. Um exemplo disso é o Cristo, nosso mestre. Não houve ninguém mais perfeito do que ele, mais completo, mais obediente a Deus. Mesmo assim, teve uma vida de sofrimento e padecimento, como Deus diz em Isaías 53, e como nós aprendemos também nesses dias. Irmãos, um filho de Deus pode sofrer nesse mundo. Todavia, se eu e você vivermos na perspectiva da herança eterna, da salvação final, todo sofrimento terreno, ele vai ser visto como algo pequeno. Porque se você vive olhando para a eternidade, a nossa realidade aqui é apenas uma gota no mar da existência eterna das nossas vidas. De modo que o sofrimento que você tem aqui é apenas uma gotinha no meio de outra gotinha, que é a nossa vida aqui passageira. De modo que, se você viver uma vida na perspectiva da eternidade, qualquer sofrimento que eu e você estejamos passando, inclusive esse momento de epidemia mundial, pandemia mundial, será um sofrimento que não nos levará ao desespero. Por quê? Porque a nossa perspectiva de alegria está na eternidade, e essa alegria não pode ser comparada com o sofrimento momentâneo dessa era em que vivemos, como também diz Paulo lá no livro de Romanos. Na perspectiva do fiel, um filho de Deus só sofre. Na perspectiva divina, nós sofremos. Na perspectiva do fiel, ele sabe que ele nessa vida vai sofrer. Mas é importante que você saiba que esse sofrimento só vem para as nossas vidas se for extremamente necessário. O filho de Deus só sofre ou só sofrerá se for necessário. Muitas pessoas vivem nessa vida sujeitas ao acaso, sujeitas ao caos. Vivem uma vida achando que tudo é sorte. Então, fulano morreu porque não teve sorte, ciclano morreu, ciclano viveu uma vida de riqueza, ganhou na loteria porque teve sorte. Posso concordar com você em parte, mas só se você reconhecer que a sorte é controlada por Deus. Deus é soberano sobre essa terra, Ele controla todas as circunstâncias. E o que acontece de bom e também de ruim na vida dos seus filhos está dentro do seu plano, isso acontece se Ele permitir para a sua própria glória. O texto continua dizendo, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Aí aqui é um caso hipotético. Deus aflige o seu povo sempre por uma causa, sempre se for necessário. O crente, o amante de Jesus, o seguidor de Cristo, não sofre de graça nessa terra. Deixa eu trazer essa palavra de modo muito claro para você que está sofrendo, que está angustiado, que está aflito, que talvez perdeu o emprego, que está também talvez com algum familiar com suspeita de coronavírus. Nenhum sofrimento é de graça para quem ama a Deus. É despropositado. Todo sofrimento cristão tem propósito, tem sentido. Deus
esse sentido pode não aparecer para nós agora, nesse momento, mas confiamos que, de fato, ele está diante dos olhos de Deus, de que Deus sabe o porquê, de que Deus permitiu que acontecesse tudo isso, com um propósito maior e melhor para as nossas vidas. Se necessário, sejais contristados, ou seja, entristecidos. Mais uma vez aqui uma ação. Algo que acabou de começar ou foi concluído. Vocês serão entristecidos, ou nós seremos entristecidos, o autor está nos dizendo, até o final dessa vida. Por quê? Porque é uma vida caída em pecado. Porque é uma vida que sofre as consequências da escolha de Adão no jardim, em contrário a Deus, em desobediência a Deus. Nós somos então atacados, nós seremos então atacados, entristecidos nessa vida pelo diabo, pelo mundo, ou pela nossa própria carne, pelo nosso próprio eu que peca, que contraria a Deus, que quebra os seus mandamentos e assim sofre as consequências disso nessa vida. Irmãos, um filho de Deus sofre, mas só sofrerá se for necessário. Só será entristecido se for necessário. Aprenda isso. Seremos sim entristecidos, sofreremos. Pandemias nos atacarão, nos cercarão, mas somente se for necessário para as nossas vidas. De fato, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que é isso? Vários tipos de testes ou tentações. Aqui é possível nós aplicarmos diretamente aqui aos testes, às provações que os irmãos do contexto da Ásia Menor, aquela região da Turquia de hoje, para onde Pedro escreve essa carta, estavam provavelmente sofrendo. Uma perseguição velada, pessoal, dolorosa, injuriosa. Estavam provavelmente xingando os irmãos, acusando os irmãos fazendo contra os irmãos acusações falsas, como também se fazem hoje contra nós aqui no mundo. Era um sofrimento que trazia dor ao coração dos irmãos. No entanto, esse sofrimento trazido pelo diabo, pelo mundo, ou pela própria carne dos irmãos, estava dentro do plano de Deus e era necessário. Qualquer sofrimento, qualquer tentação, qualquer teste que você esteja sofrendo nessa época, nesse período, seja teste por parte de Deus ou tentação por parte do diabo ou da sua carne, ela não vem por acaso. Ela não vem como uma coisa que não tem controle, que não tem propósito, que não tem sentido. Todo sofrimento que vem sobre a sua vida, toda limitação, toda provação, vem porque Deus quis. Vem porque Deus permitiu. Vem porque é necessário para a sua vida. Necessário para a sua vida. Irmãos, vocês estão regozijando enquanto sofrem? A vida do cristão é combinada de alegria permanente com tristeza momentânea. A alegria do cristão independe das circunstâncias. Por quê? Porque existem mais circunstâncias nessa vida. Existem tempestades nessa vida. Jesus sofreu, os discípulos sofreram tempestades e perseguições. Perseguições e tempestades são possíveis. E elas podem nos entristecer. Mas nesse contexto não podemos perder a esperança que renova a nossa alegria. E qual a esperança é essa? De que Jesus está no barco. De que Jesus está conosco. De que Jesus, ele não perde o seu poder por mais que silencie. Ele não deixa de ser real, por mais que muitas vezes nós não o ouçamos, nem o toquemos. Ele está presente, por mais que ele não esteja ali atuando diretamente muitas vezes, como ele estava lá no barco com os discípulos. Mas as circunstâncias dolorosas da vida estão sob o seu controle. 1 Pedro 5,10, o apóstolo diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós sofreremos por pouco tempo. O máximo de tempo que eu e você sofreremos será nessa vida. E essa vida ela é curta. Essa vida ela tem 1 mês, 5, 10, 20, 50, 80, 100 anos no máximo. E acaba. E depois dela tem toda uma eternidade de alegria, de esperança, de vida sem dor, sem medo, repleta de graça, perfeição, completude.
Tanto o cavalo manso como o cavalo bravo carregam fardos. Mas o cavalo bravo e rebelde sofre bem mais, com chicotes e com cabrestos sendo puxados, porque ele quer se rebelar contra a vontade do seu Senhor. Irmãos, o sofrimento vem para todos, para os fiéis e infiéis, para os mansos e para os rebeldes. Não importa quão arrogante você seja, quão rico você seja, quão uma pessoa que não quer sofrer nada na vida você seja, nessa hora, nessa época, todos estão sofrendo. Não importa o poder aquisitivo, o dinheiro que tenha, a arrogância que tenha. Isso mostra que todos nós sofreremos. A grande questão aqui é como sofreremos. Sofreremos como pessoas mansas, que se submetem à vontade de Deus e o adoram e glorificam mesmo no sofrimento, como Jó, como Davi, como Jesus, como Paulo. Ou sofreremos como pessoas rebeldes, que não aceitam a vontade de Deus e querem se rebelar contra essa vontade e murmuram contra ele e blasfemam contra o seu nome. Todos nós sofreremos. A questão aqui é se queremos sofrer menos em obediência e submissão a Deus ou sofrer mais se rebelando contra Deus. A questão aqui é se nós queremos, como um cavalo manso, levar o nosso fardo e obedecer ao nosso Senhor, ou queremos ser como um cavalo bravio e rebelde que carrega o fardo, mas resistindo à vontade do seu Senhor e por isso sofre chicotadas e pressões e angústias. Um cristão ou um filho de Deus sofrerá nessa terra. Mas por que o sofrimento é necessário? Você faz essa pergunta, eu também faço essa pergunta. Não tinha um plano melhor para Deus, não? Não tinha um plano melhor para Deus? Por que a gente tem que sofrer? Se a gente o amou, entregou sua vida a Ele. Esse Deus não parece ser um Deus mau, quando Ele permite no seu plano o sofrimento. Por que sofrer? Para que sofrer? Quem é que gosta de sofrer? O sofrimento é necessário para saber o valor da sua fé. O sofrimento é necessário para saber o valor da sua fé. 1 Pedro 1,7 diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Para que aqui traz a ideia de propósito. Uma vez confirmado o valor, nos ensina sobre a veracidade, a qualidade genuína, a autenticidade, a qualidade provada da fé. Quando nós queremos saber se uma nota é verdadeira, existem testes para isso. Quando nós queremos ali saber se um jogador de futebol vale milhões, existem testes para isso. Ou vale a pena ser contratado, existem testes para isso. Quando se quer contratar alguém para um concurso muito bom, faz-se uma prova, faz-se um teste. Deus também permite que haja testes para os seus filhos. Esses testes não nos salvam, é importante dizer isso, mas eles comprovam a realidade da nossa salvação. Os testes são para comprovar se eu de fato conheci a Cristo ou não. Quando termina o ano letivo e fazemos as provas são para saber se nós de fato conhecemos as matérias que deveríamos aprender para passar para o próximo ano. As provações, as tentações são permitidas por Deus, o sofrimento, as pandemias, para que a gente possa, então, através desse teste, saber qual é a qualidade, qual é o valor da nossa fé, se de fato nós conhecemos a Jesus, se de fato nós construímos um relacionamento verdadeiro com Jesus. O sofrimento, ele é necessário para provar o valor da nossa fé. O texto diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e aqui fé é a ideia de piedade, de genuína religiosidade. Fé aqui é a lealdade a Cristo, mesmo em meio aos mais duros testes, como passaram os profetas na história do Antigo Testamento, como Moisés, junto àquele povo murmurando dia e noite contra Deus, ele suportando, como Elias, como Eliseu, como Davi, no meio dos seus muitos inimigos, ele suportando, mesmo assim continuando fiel a Deus, como os apóstolos, em meio às perseguições variadas, naufrágios, surras, traições, apedrejamentos. Mesmo assim, diante de todos esses testes, eles continuaram leais e fiéis a Cristo. Eles não foram salvos por meio do sofrimento, como diria algumas teologias equivocadas. Eles já eram salvos pela fé, mas o sofrimento foi o teste que comprovou a fé autentificada,
valorosa dos seus corações. O sofrimento é necessário para saber quanto vale a sua fé. Qual o valor da fé de você que me escuta? Qual o valor da sua fé? O quanto ela é valiosa? O quanto ela é, de fato, uma fé que se sustenta, que passa pelo crivo do fogo das provações e tentações? Se você está verdadeiramente em Cristo, eu tenho uma resposta para você. A sua fé vale mais do que o ouro. A sua fé é mais preciosa do que o ouro. O texto continua dizendo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Sua fé, ela é muito mais preciosa, valorosa, digna, do que até mesmo um metal de grande valor naquela época de Pedro e também hoje. A sua fé é muito mais valiosa, até mesmo do que o ouro. O ouro, ele pode ser destruído, perdido, arruinado. A fé autentificada, ela é mais preciosa do que o ouro, porque o ouro perece, enquanto a fé autentificada permanece para sempre. Mas que o ouro seja um metal longínquo, um metal que permanece por muitos e muitos e muitos anos, milhares de anos. A fé ainda é mais preciosa que o ouro, porque ela jamais perecerá nessa terra quando Deus vier destruí-la e refazê-la. Howard Marshall nos ensina que o ouro é um metal precioso, mas pode ser misturado com impurezas, que diminuem seu valor e estragam sua beleza. Mesmo sendo um metal precioso, o ouro precisa ser refinado. E, portanto, é submetido ao intenso calor do fogo em um cadinho, que é um recipiente onde purifica o ouro ou metais em alta temperatura. E ali, então, ele é submetido ao intenso calor do fogo em um cadinho, onde as impurezas sobem à superfície do ouro derretido e são desnatadas, separadas pelos ourives. A fé é uma virtude, irmãos, preciosa, mas por causa do nosso pecado, ela sofre de impurezas que estragam a sua intensidade. Por isso, assim como o ouro, a fé precisa ser refinada, purificada, tratada. E é por isso que o texto diz, mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E aqui apurado é purificado, testado, examinado, refinado. Assim como o ouro que perece é refinado pelo fogo, a fé que permanece é refinada pelos testes, pelas provações, pelas tentações, pelas epidemias. O fogo tira as imperfeições do ouro. O teste revela as suas deficiências. As provações e tentações dessa vida tira as imperfeições da nossa fé, revela nossas deficiências e conserta as arestas da nossa fé. Como o ouro é refinado pelo fogo, é a nossa fé refinada pelas provações ou tentações. E depois de provada, refinada, testada, nossas deficiências são mostradas. Depois de testadas, nossas deficiências são mostradas a nós mesmos. E podemos então tratá-las, tornando nossa fé mais pura e mais valorosa, assim como o ouro, depois de purificado pelo fogo. Resume Harold Tunyan, abre aspas, quando somos, por assim dizer, purificados na fornalha de Deus por várias aflições, a escória em nossa fé é eliminada e a fé se torna pura e limpa diante de Deus. Ao mesmo tempo, é testado para mostrar se é uma fé verdadeira ou falsa. Tradução minha. Irmãos, Provérbios 27 e 21 diz, como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Essa linguagem de prova pelo fogo, ela é uma linguagem antiga na Bíblia. O livro de Isaías 48:10 diz, eis que te acrisolei, Deus falando ao seu povo, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. De fato, Deus nos prova na fornalha da aflição, Ele está nos provando nesses dias, provando você nesses dias, na fornalha da angústia, na fornalha da aflição. Mas se a sua fé for verdadeira e autêntica, ela passará por ela, ainda mais bela, ainda mais pura, ainda mais gloriosa. A sua fé é mais preciosa do que o ouro. Se ela for aprovada e autentificada por Deus,
por meio do sofrimento, por meio das provações e tentações, ela terá uma recompensa maravilhosa. Espero você, então, para que no próximo sermão possamos aprender que se a sua fé for aprovada, a sua recompensa será maravilhosa.